Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos considerar algumas profecias do livro de Isaías sobre Jesus, o Messias. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 939 e a nova pergunta do dia. Eu quero usar a mensagem de hoje e as próximas 3 mensagens, total de 4, para falar sobre os cânticos do servo do livro de Isaías. Isaías foi um judeu que escreveu 700 anos antes de Cristo. Ele era um dos mais famosos profetas da nação de Judá. Seu livro, que nós conhecemos apenas como Isaías, é citado muitas vezes no Novo Testamento por causa das suas mensagens sobre a fé e principalmente sobre a vinda do Messias. É nesse livro que encontramos 4 trechos chamados de Cânticos do Servo. São mensagens sobre o Messias, e nisso vamos lembrar que Messias é uma palavra hebraica que significa ungido. No Novo Testamento, a palavra Cristo vem de uma tradução grega da mesma ideia. Então, Messias, Cristo ou ungido são palavras que têm o mesmo significado. E esses cânticos do servo incluem expressões bem conhecidas por causa das referências no Novo Testamento, tanto nos Evangelhos quanto nas Epístolas. Textos que falam sobre Jesus e seu papel de Salvador. Então hoje vamos olhar para o primeiro desses 4 cânticos e nas próximas 3 mensagens eu quero ver os outros. O primeiro cântico introduz o servo. Vamos ler em Isaías capítulo 42, do versículo 1 ao 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, nesse caso, o pai fala do filho quando descreve aqui meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Sabemos que isso acontece no Novo Testamento, tanto no batismo como na transfiguração de Jesus. Esse cântico fala sobre justiça para os gentios ou outras nações, não somente para os judeus, e sobre a mansidão do servo, que ele vem de uma maneira que não esmaga a cana quebrada, mas ao mesmo tempo ele não é esmagado, ele estabelece seu reino de direito. É uma coisa interessante, um paradoxo olhando para Jesus. A mansidão, humildade que ele mostrou na sua vida aqui na terra, mas ao mesmo tempo sendo criador do universo e aquele que veio para estabelecer o seu domínio como o Rei dos Reis. E esse primeiro cântico do servo aponta para Jesus. Se Deus permitir, nas próximas 3 mensagens, vamos ver mais 3 cânticos do servo do livro de Isaías. Agora a pergunta 939. Verdadeiro ou falso? Simei, parente de Saul, amaldiçoou e atirou pedras em Davi quando este fugia de Jerusalém. Essa afirmação é verdadeira. Vem de 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 e 6. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Simei amaldiçoou e atirou pedras em Davi. E para a pergunta 940 vou dar uma dica que a resposta se encontra nas palavras que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. A pergunta: por que ninguém deveria se deixar abalar pelas tribulações? Alternativas. A. Porque as tribulações são apenas ilusões e não machucam de verdade. B. Porque quem tem fé nunca passa por nenhum tipo de sofrimento. C.
porque os próprios cristãos sabem que foram designados para isso, ou D, porque o pensamento positivo é chave para superar as provações. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O Messias, o Cristo, o ungido. Maneiras de falar sobre Jesus dependendo do idioma falado. E no livro de Isaías encontramos 4 cânticos do servo falando sobre este Messias. Vamos continuar olhando para esses textos e apreciando a grandeza do Senhor Jesus, que veio ao mundo para salvar e para ser o Rei dos Reis. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.